Irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Salmos 61. Nós estaremos lendo dos versos 1 ao 5. Salmos 61, dos versos 1 ao 5. E aqueles que forem encontrando os presentes possam se colocar de pé para fazermos esta leitura. Salmos 61, dos versos 1 ao 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo, para sempre no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Amém? Podeis sentar, queridos irmãos, que de fato possamos crer que o Senhor ouve as nossas orações e, ouvindo, sim, Ele atenderá a mim, a sua súplica. Por isso nós nos reunimos em um culto de oração, para juntos intercedermos ao Senhor. Vamos louvar e adorar ao nosso Deus, juntamente com o ministério de louvor. E iremos ter aquele tempo de pedidos de oração, tanto aqui para os presentes, como os nossos irmãos que nos acompanham em casa. Então interajam conosco, compartilhem os seus pedidos aí de oração nos comentários da nossa transmissão, que aqui oraremos com o maior prazer. Graça e paz, irmãos, amém? Irmãs, né? Porque aqui, irmãos e irmãs, a grande maioria são as mulheres. A gente tem que agradecer ao Senhor pela vida dessas mulheres. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui essa noite e exaltar o nome do nosso Deus. Só temos a agradecer, irmãos, por estar aqui e exaltar o Senhor, porque Ele é grande, bondoso nas nossas vidas, cheio de misericórdia. Então vamos louvar o Senhor. Grande é o Senhor, cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Ok, meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez no livro de Salmos, desta vez no Salmo 23. Eu gostaria de, em nossa mensagem de hoje, usar esse salmo para falarmos sobre as características de um relacionamento com Deus. E o meu desejo aqui, através desse salmo, é destacar 3 expressões que caracterizam um relacionamento com Deus. E, de maneira bem especial, queridos irmãos, nós vamos perceber que tais características, melhor dizendo, evidenciam mais da parte de Deus uma intenção proposital e inspiradora nesse relacionamento. Então vamos ler o Salmo 23. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo culto prestado até aqui, e queremos nesse momento pedir que o Senhor continue falando conosco agora através da tua palavra que será ministrada. Traz a nossa mente e o nosso coração cativos a ela e nos usa, Senhor, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nenhuma parte das Escrituras, com a possível exceção da oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6 e possivelmente o Salmo 91, é mais conhecida do que o Salmo 23, o Salmo do pastor. E a beleza literária que há neste Salmo, inclusive de percepção espiritual, são assim insuperáveis. Há outros textos, claro, não destacando aqui qual é o melhor e o não melhor texto das Sagradas Escrituras, muito pelo contrário. Mas alguém observou de maneira bem especial o Salmo 23, dizendo assim em relação a ele: ao longo dos séculos, esse salmo tem conquistado um lugar supremo na literatura religiosa do mundo. Todos que o leem, independentemente de idade, raça ou circunstâncias, encontram na beleza pacífica dos seus pensamentos uma amplitude e profundidade de percepção espiritual que satisfaz e domina a alma. Ele pertence à classe de salmos que exalam confiança e segurança no Senhor. Eu creio que tais palavras refletem bem a importância, o significado e a percepção que se pode ter deste Salmo 23. Diferentemente de tantos outros salmistas que são, inclusive, pelas narrativas dos salmos deles,
vítimas de inimigos inescrupulosos e que acabam muitas vezes exteriorizando sua amargura de espírito, tristeza e até mesmo deles em outros momentos. Davi aqui, queridos irmãos, no Salmo 23, tem somente palavras de reconhecimento e gratidão pela bondade divina. Todo o Salmo 23, ele exala o espírito de calma, paz, de contentamento, decorrentes, claro, da fé em Deus e da relação com o seu cuidado como pastor, tornando este salmo um dos mais inspiradores do saltério. Só uma pesquisa aqui rápida. Quem tem esse Salmo 23 em alguma coisa na sua casa? Um enfeite, um quadro, uma camisa dos irmãos presentes. Quem tem aqui? Milagre. É comum a gente encontrar, por exemplo, em muitas casas, um quadro, não é assim? Com a mensagem do Salmo 23, ou às vezes até um enfeitezinho de louça que é comum, né? Uma xícara, um prato, uma caneca, alguma coisa assim. Mas é comum também encontrarmos isso demais em camisas, e pessoas usando com o maior prazer tal mensagem inspiradora. É por isso, queridos irmãos, que proponho meditarmos nessa noite, a partir deste Salmo 23, as características de um relacionamento com Deus. E eu quero destacar as características como objetivo, quero destacar as características de um pastor com o seu rebanho, com as suas ovelhas. E a partir dessa concepção, aplicarmos essas características ao nosso relacionamento com Deus, ou o relacionamento de Deus conosco. A primeira característica, queridos, de um pastor com o seu rebanho, está aí logo no verso 1, por favor. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero chamar a sua atenção, porque esse primeiro verso do Salmo 23, na expressão que encontramos aí, meu pastor, nós identificamos de imediato aí uma característica pessoal nesse relacionamento, ou seja, esse relacionamento com o pastor, do pastor com o rebanho, da ovelha com o seu pastor, é um relacionamento pessoal. E essa primeira característica se dá, queridos irmãos, pelo uso aqui do pronome meu, que Davi faz na sua referência ao Senhor como pastor. Veja que ele diz: o Senhor é meu pastor. Essa expressão, ou melhor dizendo, esse pronome, de fato, revela um relacionamento anunciado que ousa, queridos irmãos, a vincular o Senhor com uma ênfase relacional, pessoal. Então, esse Senhor que é pastor, Davi faz referência a esse como dele. Por isso, ele faz desse relacionamento, caracterizando assim de maneira bem pessoal. Davi, em suas palavras, refere-se a esta característica por sua experiência, queridos irmãos, como pastor de ovelhas e como pastor do povo de Israel. Eu e você conhecemos a história de Davi, e ali quando Samuel foi ungir alguns filhos de Jessé, depois de terem passado ali alguns e Deus ter dito a Samuel: não é este. Aí passava: não é este. Passava: não é este. Até que Samuel não viu mais nenhum e perguntou a Jessé: são todos esses os teus filhos? 1 Samuel capítulo 16, verso 11, Jessé disse: não, ainda tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas, ou seja, Davi. Então, ele tinha essa experiência. Mas é fantástico, queridos irmãos, porque até essa experiência foi usada pelo próprio Deus, para que Davi pudesse utilizá-la no seu povo, no povo de Israel. Se não, vejamos, deixa o Salmo 23 aí marcado, por favor, vá lá para o Salmo 78. Salmo 78, olha o que é que diz a palavra do Senhor nos versos 70 em diante. Salmos 78, verso 70.
Todos acharam? Diz assim, ó: também escolheu a Davi, ou seja, Deus, né, escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, pois Davi era pastor de ovelhas. Mas veja agora o verso 71. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de quem? De Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mão precavidas. Então veja que se este salmo de Davi, o Salmo 23, ele começa a descrever um relacionamento com Deus, ou o relacionamento de Deus com o seu povo, o seu rebanho, as suas ovelhas, de maneira bem pessoal, caracterizando esse relacionamento assim, ele o fez porque Davi entendia bem o que estava falando. Queridos, apesar do pronome meu aqui no Salmo 23, tornar essa característica pessoal, eu quero chamar a atenção para o fato de que a atribuição pastoral dada a Deus ou ao Senhor infere também esse significado pessoal, queridos irmãos. Porque, usualmente, nos salmos, como lemos no início, o Salmo 61, é dado ao Senhor atribuições mais distantes, como, por exemplo, o Senhor é rei, o Senhor é libertador, ou até mesmo, irmãos, atribuições mais impessoais, como, por exemplo, o Senhor é a rocha, o Senhor é escudo. Mas quando Davi atribui aqui ao Senhor o pastorado, ou o Senhor como pastor, Davi está atribuindo ao Senhor uma característica bem pessoal, bem particular, porque na palavra pastor, Davi emprega, queridos irmãos, a metáfora mais complacente e íntima, que precedida do nome meu, a torna ainda mais pessoal. Por isso, Davi tinha o Senhor como o seu pastor, como aquele que ele se relacionava pessoalmente com ele. O pastor, queridos, ao contrário dessas outras atribuições mais distantes ou até impessoal, como citamos aqui, vive, lembre-se disso, tá? Vive com o seu rebanho, sendo tudo para ele, ou seja, o pastor é aquele que guia, é o cuidador, é o protetor. Por isso, nessa atribuição que Davi deu ao Senhor como pastor, Davi não via Deus longe, muito pelo contrário, Davi enxergava Deus bem próximo a ele, bem perto dele. Davi, de fato, ele entendia desse relacionamento e vivia com o Senhor, que era o seu pastor, esse relacionamento pessoal. Trazendo isso, ou melhor dizendo, essa característica, sendo esse relacionamento um relacionamento pessoal para mim, para você, como aplicarmos essa característica a nós, queridos? É interessante porque aos discípulos de Jesus é conferido o poder de um relacionamento pessoal com Deus. Lembra o que João escreveu no capítulo 1, versos do 11 em diante? Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas, verso 12, a todos quantos o receberam, ou seja, a Jesus, Jesus deu a estes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. E eu quero chamar a sua atenção porque o verso 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Queridos irmãos, sabe o que isso quer nos ensinar? Que Deus, Ele deseja ter um relacionamento pessoal com o homem. E quando eu falo com o homem aqui, eu não estou me limitando apenas ao sexo, ao gênero, não.
Mas, queridos irmãos, ao ser humano, Deus deseja ter esse relacionamento. E por quê? Pensemos então, quando Deus criou o homem para se relacionar com Ele ou para que o homem vivesse distante de Deus? Para se relacionar com Ele. Mas o que foi que aconteceu? O homem escolheu desobedecer, e desobedecendo se afastar de quem? De Deus. Mas a vontade de Deus ainda em se relacionar com o homem prevaleceu, ao ponto de Deus ter providenciado um meio do homem novamente se reconciliar com Deus e assim viver relacionando-se com Ele. E Deus providenciou quem? O seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que através de Jesus Cristo, sim, nós, queridos, hoje, que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, podemos, assim como Davi, desfrutarmos de um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Se já temos esse relacionamento pessoal e temos por causa de Jesus Cristo, nós devemos, queridos, vivenciar essa relação, experimentá-la dia a dia nas nossas vidas. A palavra do Senhor, na epístola aos Gálatas, capítulo 4, traz um texto que eu acho maravilhoso e fantástico. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Verso 3, melhor dizendo: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E aqui, abro só um parênteses. Se você abriu no texto, vá para Efésios capítulo 2. Olha o que é que diz aí. O verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O mesmo curso que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, no capítulo 3. Porque antes, e nós vamos ver que antes era esse, antes nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Aí o verso 4 de Gálatas 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de quê? Filhos. Aí veja o verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Ou seja, meu Pai, meu paizinho, meu papai. Então veja, queridos irmãos, que bênção. Se nos inspira as palavras de Davi no Salmo 23, quando ele tem para si o Senhor como seu pastor, caracterizando aqui de maneira pessoal o seu relacionamento, não tenha dúvida que eu e você hoje, queridos irmãos, podemos viver esse mesmo relacionamento com o Senhor por causa de Cristo Jesus. Pois Deus enviou o seu Filho para nos resgatar e nos dar a alegria e o privilégio de tê-lo agora não apenas, mas como Deus no início, mas agora também como Pai, desfrutando desse relacionamento pessoal com Ele. E esse relacionamento pessoal é determinante, inclusive para esse momento que nós estamos vivendo aqui, irmãos. Esse momento de culto de oração. E por que é determinante? Vá lá para Mateus capítulo 6, por favor, e você verá como esse relacionamento que nós temos com o Senhor, pessoal, paterno, vamos assim especificar esse relacionamento pessoal. Olha só como é determinante as nossas orações. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas
e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a quem, queridos? A teu Pai, que está em secreto, e teu o quê? Pai, que vê em secreto, te recompensará. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso o quê? Pai, sabe de que tendes necessidades antes de lhes pedir. Irmãos, que bênção. Deus é o nosso Pai, amém? Temos esse relacionamento pessoal com Ele. E por que esse relacionamento pessoal com Deus que nós temos em Cristo Jesus, como nosso Pai, é determinante para as nossas orações? Aí a gente vai poder voltar então para o Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queridos irmãos, Jesus ainda em Mateus no capítulo 7, verso 7, diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-vos-á. Ou qual dentre vós é o homem, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Aí o verso 11 diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja só, meus amados irmãos, Deus é o nosso Pai. Antes de que eu e você peça, Ele já sabe o que eu e você iremos pedir. E se nós que somos maus sabemos dar boas coisas àqueles que nos pedem, imagine Deus, que é bom. Imagine Deus que é perfeito. Por isso, tal como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nós podemos no Senhor hoje, assim como Davi, encontrar satisfação. Mas não apenas isso, podemos encontrar também no Senhor descanso. Davi disse lá: Ele me faz repousar em verdes pastos. Lembra o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, lá em João capítulo 14, verso 1? Não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque no Senhor nós encontramos descanso. João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Mas não apenas encontramos no Senhor hoje, tal como Davi, satisfação, descanso, mas encontramos também refrigério. Por isso Davi disse: refrigera a minha alma. E aqui, queridos irmãos, é fantástico, porque se considerarmos Atos capítulo 3, versículo 19, a palavra do Senhor nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e pela presença do Senhor venham assim os tempos de refrigério. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que tal como Davi, eu e você já vivemos esse tempo de refrigério. Aí talvez a gente pense: mas pastor, mas o negócio não está tão tranquilo não. Sim, queridos, e continuará não tranquilo enquanto os nossos olhos estiverem na situação. Porque quando os nossos olhos estiverem em Deus, na situação, em Deus, nós encontraremos o refrigério. Por isso Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me junto às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Queridos irmãos, uma das características de um relacionamento com Deus é que esse relacionamento ele é pessoal. E por isso, tal como Davi, nós devemos vivenciar essa relação pessoal com Deus. Sim, como Davi ainda afirmarmos: o Senhor é o meu pastor, mas mais do que isso,
o Senhor Deus é o meu e o seu Pai. Amém? Uma segunda característica, é um relacionamento seguro. Veja aí, por favor, no Salmo 23, agora o verso 4. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, queridos, que essa segunda característica do relacionamento do pastor com o seu rebanho, ou vice-versa, está fundamentada na proteção advinda da presença do pastor. Se esse relacionamento é pessoal, por causa da presença do pastor, esse relacionamento, por causa dessa presença, é um relacionamento seguro. Esse é o motivo principal para toda a confiança do salmista no seu pastor, ou seja, a presença dele. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque Davi diz claramente aí que tu estás comigo, se referindo assim ao pastor. Neste ponto de perigo, queridos irmãos, essa expressão aqui, tu, toma o lugar de ele, no versículo 2, no trato de pessoa para pessoa. Pois o pastor já não está adiantado para guiar, mas aqui o que Davi está dizendo é que o pastor está do lado dele. Se no primeiro momento esse pastor estava guiando, sim, Davi nas veredas da justiça, levando ele aos verdes pastos, tornando esse relacionamento pessoal, Davi agora diz que esse pastor está ao seu lado para escoltá-lo. Por isso, o relacionamento com o Senhor não é apenas pessoal, mas também um relacionamento seguro, que traz segurança. Na presença, a segurança, mesmo no vale mais sombrio da vida, queridos irmãos, ou seja, a morte, pode-se ter segurança no Senhor. Por isso ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz o quê? Não temerei. E por quê? Porque o Senhor está do lado dele. Queridos irmãos, a presença do pastor aqui não está desprovida, e aqui é digno de se notar isso, a presença do pastor não está aqui desprovida dos seus instrumentos de proteção. E quais são os instrumentos aí do pastor? É o cajado e a vara, ou o bordão. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o bordão ou a vara, que é um pedaço de árvore aí, que é carregado junto à cintura do pastor. E o cajado é para ajudar o pastor a caminhar e até para recolher o rebanho. Ou seja, esses instrumentos eram a arma e implementos do pastor. A vara tinha como objetivo a defesa, e já o cajado é para controlar as ovelhas, o rebanho. E mais uma vez aqui Davi usando expressões que era do conhecimento dele. A vara, querido, e o cajado do pastor não dão apenas segurança, isso aqui é fantástico, mas somado à segurança, esses instrumentos também trazem o consolo. Por isso ele diz aí, o teu bordão ou a tua vara, o teu cajado me consolam. E claro, meus amados irmãos, quando temos segurança, nós somos o quê? Consolados. De maneira prática para você entender isso. E aqui eu não estou desmerecendo a dor e a tristeza sentida pelos nossos irmãos que foram vitimados fatalmente pela Covid, que conhecemos. Lamentamos a morte de todos eles, queridos irmãos, mas a segurança que esses irmãos tinham no Senhor, e qual é a segurança? A segurança eterna, nos consola,
mesmo em meio à morte deles, sabendo que um dia, por causa da mesma segurança que nós temos, iremos nos encontrar com eles na glória. É isso que Davi está dizendo aqui. Sim, queridos irmãos, pensando nessa segunda característica do relacionamento do pastor com o seu rebanho, ou seja, um relacionamento seguro, além de pessoal, como aplicar isso às nossas vidas? Para a caminhada cristã, nos foi assegurado pelo próprio Cristo aflições. Vamos lá para João capítulo 16. João capítulo 16, meus amados irmãos. João capítulo 16, olha o que é que diz o versículo 32 e 33. Se esse versículo ainda não está marcado na sua Bíblia, você precisa marcar. Se você ainda não decorou esse versículo, você precisa decorar. Olha o que é que diz aí o versículo 32 de João 16. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque quem está comigo, Jesus dizendo aqui, o Pai. Olha só, Jesus também desfrutava desse relacionamento pessoal e seguro com o Pai. Jesus estava até dizendo, olha, chegou a hora, vocês vão me abandonar, mas eu não vou estar sozinho, e por quê? O Pai estará comigo. Mas aí veja o que é que diz o versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o quê? O mundo. Aí você está dizendo, mas pastor, como é que pode? Jesus está dizendo que a gente vai deixar, que os discípulos deixaram ele, iriam deixar ele, melhor dizendo, mas ele não iria se sentir só, porque ele sabia que o Pai estava com ele. Aí Jesus vem, pronto, então nessa expectativa, eu quero dizer uma coisa a vocês, para que vocês tenham paz em mim. Vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Olha, se o Pai está comigo, quando vocês me abandonarem, no meio das suas aflições, tenham paz, porque eu também estarei com vocês. Não estaremos sozinhos. Isso consideramos, irmãos, se voltarmos um pouco aí, o Evangelho de João, volte aí para o capítulo 14, por favor. Nós vamos entender melhor essas aflições sendo enfrentadas não sozinhas por nós, mas na companhia do Senhor. Porque lembremos, queridos irmãos, em João capítulo 14, versículos 16 e 17, olha o que é que diz aí, Jesus, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em quem? Em vós. Ou seja, Jesus está dizendo aqui aos discípulos, prometendo a eles que Jesus ia pedir ao Pai que eles desse outro Consolador, ou seja, o Espírito da verdade, isso para que eles não estivessem sozinhos, caminhando no mar das aflições. É interessante, queridos irmãos, porque ainda nos versículos 25 e 26 de João 14, veja aí comigo, 25, e isto vos tenho dito, ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, esse Espírito que nos acompanhará nas aflições, Jesus estava dizendo aqui que ele nos faria lembrar de todas as coisas que eles ouviram de Cristo. Aí, de maneira prática, o que foi que esses discípulos aqui ouviram de Cristo? Olha, vocês vão ter aflições, mas tenham paz. Aí, o que é que acontece comigo e com você hoje? Estamos nas aflições. Aí, o que é que o Espírito está nos fazendo lembrar? Tenha paz, porque você não está sozinho, está com o Senhor. Todas as coisas cooperam. E em meio, queridos irmãos, a essas aflições nós podemos ter paz.
porque o relacionamento pessoal e seguro com o Senhor nos faz desfrutar dessa paz. Mas não apenas isso. João 15, versículo 26 e 27. Se está em João ainda, veja comigo. Verso 15. João 15, melhor dizendo, versículo 26. Diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o quê? O princípio. Ou seja, esse Espírito não apenas fará lembrar as coisas que Cristo falou e ensinou, mas também esse Espírito autorizará aos discípulos, a mim e a você, a testemunharmos a respeito de Cristo. E versículo agora 13 do capítulo 16 de João. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará aonde, queridos? Em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu quero chamar a sua atenção para essa ênfase que eu dei aqui no Espírito, nessa promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos, que se estende a mim e a você hoje. Isso se dá, queridos, pelo fato de que Jesus, aqui em João, chama o Espírito de Paracleto, que vem da palavra grega parakletos, do verbo parakaleo, que quer dizer o quê? Chamar para o lado, com a finalidade de ajudar, de exortar, de consolar, de encorajar. O relacionamento, queridos irmãos, pessoal e seguro com Deus, nos faz entender isso, que eu e você não estamos o quê? Sozinhos. Mas o pastor, o Senhor, está do nosso lado, com a finalidade de nos ajudar, mesmo no vale da sombra da morte. E o que isso nos faz entender? Que com o Senhor ao nosso lado, irmãos, nós vamos temer o quê? Nada, absolutamente nada. Na caminhada cristã, apesar, querido, de nos estar assegurado em inúmeras situações contrárias, às aflições, Paulo nos ensina lá em Romanos 8:37, que em todas elas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? O Pai. Amém? Em último lugar, é um relacionamento pessoal, é um relacionamento seguro, mas olha o que é que diz aí o Salmo 23, versos 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice o quê? Transborda, fazendo referência ainda a essa segurança do verso 4. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 6, pois o salmista diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o quê? Sempre. Ou seja, é um relacionamento pessoal, é um relacionamento seguro, mas também uma das características de um relacionamento com Deus é que esse relacionamento é um relacionamento durável. Davi diz aqui, todos os dias da minha vida. Essa terceira característica, queridos irmãos, passa a dar alusão ao quê? A convivência constante entre o pastor e a ovelha, mas também entre a ovelha e o pastor. Todos os dias da vida de Davi, Davi desfrutava desse relacionamento pessoal e seguro com o Senhor. Essa convivência constante tem sua base aonde? Naquilo que a irmã Elisângela compartilhou no seu motivo de gratidão. E na oração quase que eu pregava o ponto que eu estou falando agora. Ou seja, a bondade e a misericórdia do Senhor. E por que, queridos, nós podemos pensar nisso? Essas duas expressões sugerem o quê? Generosidade e apoios sólidos do Senhor, com os quais, inclusive, na perspectiva da família de grandes amigos, nós podemos contar. Eu conversando com um irmão esses dias, a gente falando sobre os dissabores que aqui a colher os filhos trazem para suas mães, né?
os santos ou as santas dão um trabalho medonho. Faz a mãe chorar, ter desgosto até. Mas querendo ou não, quando esse ou essa se arrebenta lá na frente, onde é que eles vêm buscar consolo? Aonde, irmão? Nos pais. E os pais desprezam? Não. Pelo contrário, acolhe, né? Diz até assim, você não vale um vintém, mas eu vou fazer por você mais uma vez. Mas é só essa, vai lá na frente, vai do mesmo jeito, volta, recebe. Não é assim, irmãos? E por quê? Porque nesse ambiente de relacionamento fraterno, paternal, maternal, familiar, sim, há essa generosidade e esse apoio sólido constante. No caso do Senhor, estas qualidades, ou seja, bondade e misericórdia, além de serem sólidas e dignas de confiança, elas são vigorosas. Pois seguir aqui, no verso 6, não significa formar a retaguarda, mas sim perseguir, ou seja, esse relacionamento pessoal, esse relacionamento seguro faz com que a bondade e a misericórdia do Senhor siga estes que buscam esse relacionamento constante. E o tempo de duração desse relacionamento, o salmista deixa muito claro aí, são todos os dias da vida dele. E aqui, queridos irmãos, é literalmente todos os dias, tá? Para de fato, aí a duração da sua vida, da sua existência. Não é necessariamente aqui uma expressão para a eternidade. O que isso quer dizer? Primeiro, irmãos, a eternidade já está garantida com o Senhor. Amém? Seremos salvos, estaremos com Ele na glória para todos sempre. Aí já está carimbado, não tem como mais mudar. Mas até lá, ou seja, a nossa promoção para o céu, não tenha dúvida, a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão a mim e a você. Todos os dias da nossa vida. Por isso, com o Senhor nós estamos seguros. Por isso, com o Senhor nós podemos nos relacionar pessoalmente com Ele. Essa companhia durável do pastor que se expressa através desse relacionamento pessoal e que traz segurança, resultou no salmista, aí aqui eu chamo a sua atenção, ou seja, convicção. Por isso que o salmista diz, veja aí o verso 6, certamente me seguirão. O salmista tinha essa convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor seguiriam ele por toda a sua vida, ou seja, ele não tinha dúvidas da companhia do pastor, ele não tinha dúvidas da companhia do Senhor. Irmão, isso aqui é uma lição preciosa para mim e para você, tá? Porque, infelizmente, essa carne na qual habitamos ainda, pecaminosa, sujeita ao pecado, nos fará, em determinados momentos da nossa vida, duvidar de quem? Do Senhor, da presença dEle. Nos levando até mesmo, às vezes, a questionar, mas Senhor, por que aquela coisa? Não, queridos irmãos, esse relacionamento pessoal e seguro com o Senhor traz e deve trazer nas nossas vidas a convicção desse relacionamento durável e constante com o Senhor, a sua presença, através da sua bondade e misericórdia, nos perseguindo todos os dias da nossa vida. Essa convicção, por sua vez, inclinava o salmista, e aqui é o que eu acho mais fantástico, tá, queridos irmãos? Essa convicção que ele tinha, inclinava o salmista a buscar o seu pastor. É interessante porque o Salmo 23 começa o salmista dizendo, o Senhor é o meu pastor. Ele se relaciona pessoalmente comigo. E o Salmo termina dizendo aí, verso 6, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O salmista está dizendo, o Senhor está comigo todos os dias. A sua bondade e a sua misericórdia me perseguem. Eu tenho esse relacionamento pessoal e seguro com o Senhor. É como se Davi estivesse dizendo, olha, Deus sim se relaciona comigo, mas mesmo assim, eu buscarei ao Senhor. Habitarei na casa dele para todo o sempre. Essa disposição traduz o quê? O desejo do salmista em desfrutar do relacionamento com o seu Senhor e com o seu pastor.
E aqui é muito pertinente a esses nossos dias, né? Eu não tenho dúvida, meu amado irmão, que eu e você temos um relacionamento com o Senhor. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui presencialmente, nem os nossos irmãos em casa estariam nos acompanhando. Mas não tenham dúvida de que, mesmo tendo esse relacionamento, a minha e a sua atitude de estarmos aqui em um culto, nesse propósito, demonstra que queremos ainda mais nos relacionarmos com o Senhor. Eu quero finalizar aplicando essa característica durável do relacionamento com o Senhor. Aos que já desfrutam de um relacionamento pessoal e seguro com o Senhor, nós que recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, que Deus colocou o Espírito do seu Filho em nós, no qual clamamos Abba, Pai, meu Pai. Sim, queridos, experimentamos, eu e você, diariamente, a bondade e a misericórdia do Senhor. Se não, vejamos, está em Salmo 23, vá lá para Lamentações, por favor, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor para mim e para você, que já desfrutamos de um relacionamento pessoal e seguro com o Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Aí veja a bênção. Porque as suas misericórdias não têm? Aí olhe para mim. A bondade e a misericórdia me seguirão o quê? Todos os dias. E por quê, irmãos, todos os dias? Porque a misericórdia do Senhor não tem? Renovam-se a cada manhã, todos os dias. Grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas aqui e acolá eu perco o sono. Por alguma razão, às vezes é muita coisa, planejamentos, estudos, oração também, situações que exigem a intercessão, e me acordo de madrugada. Esses dias mesmo estávamos em Currais Novos, e de 2h20 da manhã, despertei. E para um lado, e aquele despertamento que eu sabia que não ia ter mais sono. Eu disse, Senhor, misericórdia, 2h30 ainda. E ali, queridos irmãos, botei o fone do ouvido, ouvi 2 mensagens. Deus ali ministrando no meu coração, e foi quando, lá pelas tantas, 4h50, 5 horas, aí já começa a ficar claro. Isso já tem acontecido aqui às vezes em Equador. E quando eu percebo essa mudança do cenário ocorrendo, a escuridão dando lugar ao dia, não deixa de vir à minha mente, irmãos. As misericórdias do Senhor se renovaram. E isso, para aqueles que já desfrutam de um relacionamento pessoal e seguro com o Senhor, irmãos, isso acontece todos os dias. Isso se dá como resultado da própria bondade do Senhor. Ainda está em Lamentações, veja aí o versículo 25. Bom é o Senhor, para quem? Os que esperam por Ele. Para a alma, o quê, queridos irmãos? Que o busca. Aqui eu acho fantástico. Porque aqui é como se nós pudéssemos aplicar ou resumir o Salmo 23 nesse versículo 25. Que diz, bom é o Senhor para os que esperam nele, ou seja, para aqueles que têm o Senhor como seu pastor, mas também bom é o Senhor para a alma que deseja habitar na casa do Senhor para todo sempre, ou seja, para aqueles que buscam ao Senhor. Irmãos, devemos crer nesse relacionamento durável e também desejá-lo como indispensável na nossa caminhada. Por isso, Salmo 84, e aqui finalizo com ele. Vamos abrir lá? Salmo 84.
É o último texto dessa noite. Salmo 84. Veja como aqui encontramos algumas expressões que Davi usou no Salmo 23. Sendo este agora, o 84, um salmo dos filhos de Corá. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aí veja a expressão aqui, ó, verso 2. A minha alma, o quê? Suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aí veja aqui a expectativa da segurança, verso 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha o quê? Os seus filhotes. Veja que vislumbre maravilhoso de segurança, porque não tem como, por exemplo, de maneira prática, a amiga da nossa irmã Ana ir para qualquer lugar ter o seu menino, que ela não tenha segurança. Qual é a mulher que vai pensar dessa forma? Quer um lugar que tenha o quê? Segurança. E aqui é o que o salmista está dizendo. Nessa perspectiva da casa do Senhor, a andorinha fez ninho para ela, para acolher os seus filhotes. Aí o salmista diz, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, ou seja, ele encontrou segurança. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão o quê? Perpetuamente, ou seja, constantemente, diariamente, todos os dias da sua vida. Aí verso 5, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, aí veja aí mais uma vez a segurança, passando pelo vale árido, faz dele o quê? Um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Meu amado irmão, um relacionamento com Deus, ele deve ser pessoal. Ele deve ser seguro. É um relacionamento durável. E aqui concluo dizendo, vivamos, irmãos, esse relacionamento com o Senhor. Sim, pessoal, seguro e durável, não apenas com o nosso Deus, mas também com o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso pastor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.